Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu quero hoje falar aqui no canal Explicando a Nova Aliança sobre o contexto de Lucas 16. Eu tenho certeza que essa mensagem será de grande valia para você que está aqui acompanhando as mensagens do canal. Inclusive, antes de começar a falar sobre o contexto de Lucas 16, eu gostaria de dizer que eu não monetizo o canal aqui do YouTube, tá? Se aparecer alguma propaganda, você que está aqui acompanhando, saiba que não é para o meu lucro, para o meu ganho. Eu fiquei sabendo que o YouTube vai começar a colocar propagandas também nos canais que não monetizam. Por que ele vai fazer isso? Porque a gente utiliza a plataforma e eles vão colocar mesmo que a gente não queira. Então saiba que eu não monetizo. Vou começar aqui, se for possível, colocar o aplicativo do YouTube que mostra que eu tenho 0 de ganho no YouTube, tá? Não tenho patrocinadores, não tenho ofertas, dízimos, eu trabalho para me sustentar. E eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Ele diz em 1 Coríntios 9 que ele, em nenhum momento, quando ele escreveu que o obreiro é digno do seu salário, que aquele que anuncia o evangelho que viva do evangelho, ele disse isso para que se fizesse assim com ele, que se utilizasse disso para com ele. Verso 15 de 1 Coríntios 9. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi essas coisas para que façam assim comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Qual glória? A glória de poder anunciar a palavra do Pai, sem barganhas, sem interesses, né? Então, eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Vamos para Lucas capítulo 16. Aqui em Lucas capítulo 16, nós temos uma coisa que é muito importante se atentar. Nós temos aqui 3 epígrafes nesse contexto. O que são epígrafes? São esses semitítulos. Começa com a parábola do administrador astuto, que no caso em algumas traduções está infiel. Depois, mais para frente, aqui ó, antes do verso 16, tem uma outra epígrafe que é um semitítulo escrito Outros Ensinamentos. E mais para baixo um pouquinho, nós temos a partir do verso 19 a parábola do rico e do Lázaro. Esses 3 semitítulos já são suficientes para nortear o nosso entendimento, para não compreendermos o que o Messias está falando aqui no contexto todo. Eu já comentei que esses semitítulos, eles norteiam o nosso entendimento, e você vai perceber o porquê. Qual de vocês que estão agora ouvindo aqui a mensagem, que já parou para analisar que a parábola do mordomo infiel, que ele começa no verso 1, é a mesma coisa da parábola do rico e do Lázaro? Quem de vocês que está aqui nesse momento ouvindo já parou para prestar atenção que ele está falando a mesma coisa? É difícil alguém que consegue perceber isso, justamente por causa dos semitítulos. Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas estão fazendo um self-service, né, no livro Bíblia. Pega-se só aquilo que querem. Hoje eu vou falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Aí ela pega a parábola do rico e do Lázaro e ela pode muito bem acrescentar um verso de outro contexto aqui, né? Uma palavra que de repente Davi falou, que muitos pegam salmos, né, para trazer e colocar nos dias de hoje. Muitos pegam passagens que não são para a nova aliança. Não é que não são, como está escrito, não. Às vezes a pessoa precisa pelo menos renovar o entendimento para compreender. Mas a maioria não fazem isso não, simplesmente pegam aqui, pegam ali, e aí remendam, né, pano velho com pano novo, e aí fica difícil as pessoas saírem desse labirinto, se não se separarem exatamente a velha aliança e a nova aliança. Então aqui nesse contexto eu quero tentar iluminar o seu entendimento sobre essa questão de que no livro Bíblia, a grande maioria das passagens, elas estão de forma linear, a grande maioria. Só que as pessoas não utilizam de forma linear as escrituras, a grande maioria. Vamos tentar entender de forma linear aqui esse contexto. Começa no verso 1, a parábola do mordomo infiel. O que ele fala nessa parábola aqui, ó? E dizia então Jesus também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, que tinha um mordomo. E esse mordomo foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. O que é dissipando? Está diluindo, está se perdendo os bens
né, do seu senhor, desse homem rico. Ele estava acabando com seus bens. Aí ele continua dizendo que esse mordomo foi chamado então para um esclarecimento. No verso 2 então começa como que fala aqui, a prestação de contas. Olha o que diz aqui, ó. O que é isso que eu ouço de ti? É o homem rico que está cobrando o mordomo. Presta contas da tua mordomia para mim, porque você não vai poder ser mais o meu mordomo. Disse, pois, o mordomo: o que hei de fazer, já que o meu senhor vai me tirar a mordomia? Cavar eu não tenho forças, mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que vou fazer quando for desapossada a minha mordomia, para que as pessoas me recebam em suas casas. Aí ele fala. Ele começou a chamar as pessoas que deviam para o seu senhor e começou então a diminuir, né, a dívida que elas tinham. Ele começou a pegar ali, é que essa tradução aqui está bem mais antiga, então é mais difícil de compreender. Mas ele começou a pegar aqui, por exemplo, ó, o azeite. Ele deu a conta para a pessoa e falou: você que está devendo 100, agora você vai dever só 50. Ou seja, ele começou a diminuir a dívida que as pessoas tinham para com o homem rico. Vamos tentar entender aqui. A parábola do mordomo infiel, o Messias ele está aqui dando indireta aos líderes religiosos da época, porque ele não podia dar nome aos bois, senão ele já morria antes da hora. Muitas parábolas escreve-se que aqueles homens percebiam que eram com eles que ele estava falando, mas como ele não dava nome aos bois, ele jogava, né? Ele jogava assim o verde. Então aqueles homens não tinham como afirmar que era deles que ele estava falando. É como se você estivesse contando a história de um amigo seu. A parábola aqui do mordomo infiel é como se ele estivesse contando uma história de um amigo dele. Mas na verdade aqui era o homem rico. Quem era o homem rico da história? É o Criador do universo, que está prestando conta com aqueles homens. E é ele que está deixando claro para eles, nas entrelinhas, porque não podia falar diretamente, senão eles já o matavam, que eles perderiam a mordomia. Esses bens que estavam sendo dissipados era a verdade do Pai, que a cada dia que passava lá em Israel estava se perdendo, porque as pessoas estavam todas fermentadas, o fermento dominou Israel. Então, aqui o Messias está dando uma indireta para eles. E no contexto, o Messias fala o que eles precisavam fazer, que era o quê? Tirar o fardo das pessoas. Esse diminuir aqui o valor das coisas, o azeite, depois ele fala do trigo. Ó, quanto você deve? Você deve 100, verso 7. Então toma a sua conta e escreve 80. Eles começaram a ser flexíveis, mas isso é o Messias contando na parábola o que eles deveriam fazer para poderem, pelo menos, serem aceitos. Só que aí, no verso 8, fala que o homem rico, ele elogia o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Ele fez o que era correto. Ele viu que ele ia ser mandado embora e começou a diminuir as dívidas do povo. Pelo menos ele ia sair da mordomia, mas ele ia ainda estar de bem com o povo. Só que o problema é que no decorrer, aqui está escrito que aqueles homens não aceitaram essa mensagem. Olha que interessante, aqui nesse contexto tem aquele verso que é muito utilizado, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Quantos que não pegam esse verso aqui isoladamente para colocar em mensagens que falam sobre ofertas, sobre dízimos, pegando totalmente fora do contexto esse verso? Porque aqui no contexto, o Messias está deixando claro para aqueles homens que eles, se eles fossem fiéis ao Criador, no que lhes foi confiado, a verdade do Pai, eles receberiam muito mais, que é o quê? Que é a descida do Espírito Santo, que depois veio a acontecer, que foi derramado sobre todos, aqui ainda não havia acontecido.
E aí ele fala, quem é fiel no pouco, que é essa verdade que foi dada, mas que ainda não é toda a verdade. O único que tinha toda a verdade, de acordo com João, é o Messias, porque ele recebeu o Espírito Santo do Pai sem medida. Os demais receberam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que é o que ele fala na parábola dos talentos. A parábola dos talentos se refere única e exclusivamente sobre a verdade do Pai que foi dada a algumas pessoas, os seus ungidos na velha aliança, para repartir essa verdade com o povo. Mas, infelizmente, muitos enterraram, não repassaram adiante, e foram omissos, e aí o Pai vem e tira deles, então, esses talentos e dá a quem realmente aplicou. Que foi o quê? Que se interessaram em procurar a verdade do Pai, para que quando viesse, né, o Criador do Universo, que é esse momento aqui, eles tivessem compreensão, tivessem a verdade em seu entendimento para poder reconhecer o Criador e ser então selado pelo Espírito Santo, que é o casamento que o Pai havia proposto lá no chamado de Abraão. Isso é muito importante se entender. Então aqui quando ele fala sobre ser fiel no pouco, é isso, a pessoa foi fiel na palavra que foi dada, ela repartiu, ela foi atrás, ela investiu. O problema do livro Bíblia é que, como está tudo fragmentado, separado, as pessoas não conseguem entender isso. Mas o Espírito Santo do Pai está dando a compreensão. Então aqui, se pois nas riquezas injustas vocês não foram fiéis, o que é a riqueza injusta? As pessoas que estavam sendo usadas ali pelos líderes para bancar sua vida luxuosa, aqueles homens se aproveitaram das riquezas que eles receberam por intermédio da palavra. Riquezas injustas, porque não foi ganho essa riqueza de forma honesta, mas foi se utilizando dos bens do Pai. Por isso que ele fala lá que você dissipou os meus bens, eles se enriqueceram. Só que a verdade do Pai foi se dissipando, mas eles se enriqueceram. Que aí é onde o Messias entra. Depois eu vou continuar aqui, mas é onde ele entra depois mostrando o que aconteceu, que aí entra o rico e o Lázaro. Esse rico aqui, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente, eram quem? Os mordomos, que por estarem dissipando a verdade do Pai, se beneficiando dela, lucrando com ela, se enriqueceram ao ponto de se vestirem de púrpuras, de linho finíssimo. Por isso que ele fala, riquezas injustas, porque o Pai não deu sua palavra para que esses homens se enriquecessem, mas sim a sua palavra para que a humanidade se enriquecesse. Só que eles venderam a palavra do Pai, que aí é por isso que lá no Apocalipse chama eles de mercenários, né? Então, continuando aqui, olha só. Se no alheio vocês não foram fiéis, o que é o alheio? É a mensagem do Pai, que eles não honraram, eles simplesmente se beneficiaram. Como vocês poderão receber algo? Quem vos dará o que é vosso? O Espírito Santo do Criador não seria dado a esses homens porque não foram fiéis ao que não era deles, que é a palavra do Criador. Como o Pai poderia dar para esses homens, então, o conhecimento pleno da verdade? Por isso que ele fala que fica do lado de fora, lá na parábola das bodas, entre choro e ranger de dentes, aqueles que tentam confeccionar suas próprias roupas. Por que estão tentando confeccionar suas próprias roupas? Porque não aceitaram a verdade. Esse não aceitar significa que estavam em trevas, e quando vem a verdade, não recebem. Porque foi o próprio Pai que os cegou para que não enxergassem a verdade. Pelo fato de terem dissipado os bens, pelo fato de ter feito o seu povo pobre, miserável, que é o que? Aqui o pobre da parábola do rico e do Lázaro, que era aquele que ficava todo dia deitado, lá, o mendigo. Quem era o mendigo? O povo de Israel, que não recebia os bens, que é a migalha, que é o pão, porque aqueles homens não davam, pegaram para eles. E o Messias deixa claro isso aqui, voltando um pouquinho,
quando ele fala aqui no verso 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar a um ou amar o outro, ou há de se dedicar-se a um e desprezar o outro. É impossível servir a Deus e as riquezas. Quantas pessoas que utilizam esse verso para falar para o povo que vocês não conseguem servir a Deus e as riquezas, aí eles induzem as pessoas a darem as suas riquezas para eles. Para eles. Como são pilantras, né? Maquiavélicos esses homens. Mas aqui no contexto, por isso que eles não leem os contextos. Até porque muitos vão ler também não vão entender, porque estão em trevas. Não receberam o Espírito Santo. O que sabem, sabem por estudar a letra. Agora, aquele que é nascido do Espírito, ele recebe revelação. Então aqui, ó, o pai está falando pela boca do filho com aqueles homens que misturaram as coisas dele aos interesses deles. Tanto é que aqui na parábola do rico e do Lázaro fala que eles ficaram ricos fazendo isso. E aí o Messias, só que ele deixa claro: vocês vão perder a mordomia de vocês. Por que que vocês vão perder? Porque vocês não foram fiéis ao que não era de vocês, ao que era alheio. Imagina se o pai vai dar o que é para eles. Nunca vai dar. Então ele fala aqui, ó, os fariseus que eram gananciosos, verso 14. Eles eram gananciosos. Ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Não creram, não acreditaram. Aí ele fala: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês que se dizem pastores, mestres, rabis, vocês que se dizem. Mas o Pai conhece o coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Quem criou essa hierarquia que existe hoje aí, para que as pessoas fiquem dominadas, foram os homens. O Pai não suporta elevação, cargos que colocam as pessoas como uma maiores que as outras. Não existe no reino do Pai hierarquia. O Messias fala sobre isso. Se eu não me engano, lá em Mateus 20, ele fala sobre essa questão. Quando é perguntado quem é que ia sentar do lado dele no reino, aí ele fala que não existe hierarquia no reino do Pai, mas sim entre os gentios que existe. Mostrando que lá era a velha aliança ainda, né? Naquele momento também. A nova aliança começa só quando o Messias realmente ressuscita. Porque aí sim ele vai para o Pai, e o Pai manda o seu Espírito Santo para selar aqueles que creram na mensagem. Aí é nova aliança. Uma relação agora de intimidade com o Espírito Santo do Pai, o que não acontecia na velha aliança. Então, é abominação para o Pai quem se eleva. Não, de maneira alguma. No reino do Pai nós somos todos irmãos, somos membros do corpo de Cristo. E a cabeça é o Espírito Santo do Criador, que domina o corpo, que interliga os membros. Só que aqui, ó, aqui no verso 16, 17, 18, que tem um outro semitítulo, a gente vê aqui que ele fala sobre as leis do profeta que duraram até João. Aí depois ele fala sobre o anúncio do reino de Deus, e todo homem tem que empregar força para entrar nele. Mas na verdade as leis, né? As leis duraram até o madeiro, né? Porque aqueles homens não deixaram de cumprir as leis de Moisés até o madeiro. Foi depois do madeiro que as leis ainda continuaram. Mas para aqueles que creram na mensagem, receberam agora as leis do Pai no seu entendimento, no seu coração, e praticam essas leis guiados pelo Espírito Santo agora, e não mais pelos homens. Mas existe aqueles que ainda continuam praticando as leis que são de fora para dentro, não de dentro para fora. Mas o nascido do Espírito pratica as leis de dentro para fora. Não há lei para quem nasce do Espírito, porque ele pratica a lei. Não que ele deixe de praticar, mas é porque agora ele pratica guiado pelo Espírito Santo, assim como Cristo foi. Mas aqui ele fala que é mais fácil passar o céu à terra do que cair no tio da lei, e é verdade.
Não cai, porque as pessoas não querem essa liberdade que o Espírito Santo traz. Elas querem continuar presas na lei. A lei, por mais que é severa, mas as pessoas preferem. Porque nascer do Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo, assim, torna a vida da pessoa muito mais pesada. Livre, mas ao mesmo tempo, o Pai o tempo todo está lembrando ela de suas leis, para que ela não saia do caminho da salvação, que é a obediência ao Espírito Santo Criador. Aí é engraçado que no verso 18 ele fala que todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. Quem casa com o que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Olha que interessante. Parece que está totalmente fora de contexto daqui. O que tem a ver ele falar da mulher, do marido repudiado dentro de um contexto que está falando de Lucas 16 sobre o mordomo infiel? Está totalmente dentro do contexto. O problema é que a gente não consegue compreender o contexto porque estamos condicionados a não entender. Por causa das mensagens que são pregadas, trazendo fermentos, entulhos. Quanto mais entulho tem em cima da verdade, fica mais difícil de você chegar até ela. Mas aqui ele está falando sobre repudiar a sua mulher e se casar com outra, que ele está falando que só pode se for por adultério. Ele está falando dele. Ele não veio para se casar com Israel. E aqui ele está falando: eu encontro em vocês um adultério. Por isso não me casarei com vocês. Qual adultério é esse? Aqui o que ele começa falando: a dissipação dos bens. A verdade do Pai perdida lá dentro. Fazendo com que as pessoas não compreendam a sua vinda, que foi o que aconteceu. As pessoas não compreendiam as suas palavras porque estavam fermentadas. Então ele vem e fala que ele iria repudiar Israel, não se casaria com ela. Por causa disso. Tanto é que depois ele veio e se ofereceu para os outros povos, não é assim que está escrito nas Escrituras? Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que me convém unir a essas. João 10. Ele realmente se dá depois para os gentios, pelo fato de que o povo de Israel foi repudiado, que é mais um engano que o sistema fala que foi Israel que não aceitou ele. Claro, eles não compreenderam a sua vinda, mas estava no poder dele repudiar, porque ele era o noivo, é o noivo que repudia, e ele repudiou. E ele fala que aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Então todo mundo hoje que está tentando se achegar ao Pai, praticando obras que foram necessárias para Israel, a noiva repudiada, estão em adultério aos olhos do Pai. Mas aqueles que se casaram em espírito, que buscam o Pai em espírito e em verdade, que faz parte daquele corpo que ele falou lá em João 10, que seria unido às ovelhas de dentro do aprisco que creram, com as de fora, e seria um pastor e um rebanho, esses estão casados com o Criador. Quem não entendeu isso está em adultério diante do Pai, porque a Israel terrena, aquelas pessoas que não creram na mensagem, ela foi repudiada pelo noivo. Então você vê que não está fora do contexto. E depois ele entra, o rico e o Lázaro, contando a parábola do rico e do Lázaro, mostrando para aqueles homens que eles não criam na mensagem, porque depois você percebe que aqui esses homens ricos, quando morrem, eles querem ressuscitar para voltar e falar, mas o Pai mostrando, vocês estão tão longe da verdade que vocês tiveram Moisés, tiveram os profetas e não creram. Preferiram dar migalhas para o povo, mas o de vocês está guardado. É isso que ele quis dizer para aqueles homens. Um forte abraço a todos e até a próxima.